Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com as minhas colegas Rosana de Castro, Sekine de Castro, Michele Scheffel Schneider e Fernanda Barreto Amado Dantas. A gente vai conversar nesse primeiro episódio da série Ousadia na Psicanálise, Divã, Supervisão e o Estranho, esse livro, essa coletânea que está sendo lançada pela editora Literatura em Cena, organizada por mim e pelo Eduardo Lucas Andrade. O tema do vídeo de hoje, desse primeiro encontro, é sobre o texto conjunto entre a Rosana e a Michele, intitulado Serviço Escola, Lugar de Psicanálise, Exercício Clínico e Supervisão. A gente vai poder bater um papo, então, sobre esse tipo de exercício de supervisão em clínica escola, né? E agora eu vou ler o mini currículo da Rosana e depois o da Michele para vocês se situarem um pouco sobre o percurso delas. Então, a Rosana Sekine de Castro, ela é psicóloga pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no Rio Grande do Sul, com sedes em São Leopoldo e Porto Alegre. Ela é coordenadora e professora do curso de psicologia nessa mesma universidade e supervisora acadêmica dos estágios básico e profissional do curso. O trabalho como supervisora local ocorre em diferentes ações no serviço escola do curso de psicologia da sede de São Leopoldo, o PAS, Programa de Atenção Ampliada à Saúde, o qual também coordena. Ela é psicanalista pelo Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, doutora em Psicologia da Saúde e da Família, Deusto, Espírito Santo. É isso, né? Espanha. Ah, Espanha. Espírito Santo vem da minha. Tá como ES, Aham, Espírito Santo da linguagem, né? isso. Ela atua em clínica particular como psicanalista. Agora eu vou ler o currículo da Michele, brevemente. A Michele Scheffel Schneider é psicóloga graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, também Unicinos, com sedes em São Leopoldo e Porto Alegre. É professora do curso de psicologia nessa mesma universidade e supervisora acadêmica do estágio básico e profissional do curso. Psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, o CEP de Porto Alegre, mestre em psicologia clínica e especialista em psicoterapia psicanalítica de crianças e adolescentes pela Unicinos, e ela também atua em consultório particular. Então, quero dar as boas-vindas a todas aqui, obrigado pela presença e podem aí iniciar a fala de vocês. Fiquem à vontade, vamos conversando aí aos poucos, né? Sem mais Uhum. delongas, então a palavra está com Então, vocês, como vocês quiserem começar, Rosana e Michele. em primeiro lugar, oi, tudo bem? Um agradecimento aí pela acolhida, né? Muito bom estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho da nossa trajetória, então, como supervisoras, nesse nosso serviço escola na Unicinos. Enfim, eu acho que a ideia é um pouco essa, assim, né, da gente poder partilhar com vocês aquilo que nos leva a escrever sobre essa experiência, né, sobre tudo, sobre as inquietudes que a gente tem. A gente trabalha num serviço escola, né, como o Daniel falou, então, o PAS, que é um projeto, um programa ampliado de atenção à saúde. Então, a gente tem vários estagiários, não só do curso de psicologia, mas nutrição e enfermagem também, e alunos da fisioterapia que também desenvolvem algumas práticas próximos de nós, né, e atendem em parceria pacientes que a gente também trabalha, né? A gente tem mais ou menos, em média, 60, 50 estagiários a cada semestre, em diversas atividades, né? Atendimentos de psicoterapia de grupo, atendimentos em conjunto, atendimentos no território. Então, é um serviço que tem várias atividades, né? E todas elas são supervisionadas, né, por profissionais, professores, né, dessas diversas áreas, psicologia,
nutrição, enfermagem, né, e também os professores da fisioterapia que acompanham as práticas dos alunos, né, não são estágios, são práticas. Então, nessa multiplicidade de atividades, né, os nossos alunos de psicologia, eles realizam o estágio profissional, que é um estágio de final de curso, né, é o único estágio específico que os nossos alunos realizam, o anterior é o estágio básico, mas é dentro do núcleo comum do curso, e esse estágio específico, então, é um estágio de 1 ano e meio, onde eles realizam múltiplas práticas, né, e eles fazem uma escolha no ingresso do seu estágio, que seria dentro de uma abordagem teórica, né, coerente com o próprio projeto político-pedagógico do curso. Essa escolha, então, né, que tem a ver conosco, que uma das abordagens teóricas é a psicanálise, então eles têm as práticas em atendimentos clínicos individuais dentro da psicanálise. Então, assim, a Michelle e eu, a gente fez o trabalho trazendo, né, no nosso capítulo, aquilo que acontece nessas supervisões, né? E nessa situação que a gente vem vivendo, né, há muitos anos já, né, do que é ter um aluno em supervisão, né, um estagiário em supervisão a partir da psicanálise, quando ele é um estagiário, né, não é um sujeito em formação, mas o que que se suscita daí, o que que aparece, né? Quais são as questões que se colocam, quais são as questões que estão próximas a uma formação, que são distantes dessa formação, né? Como é que é esse percurso da psicanálise nessa situação? Então, essas foram as questões que foram nos fazendo pensar que poderiam ser compartilhadas, né? E que fazem com que esse capítulo, então, vá surgindo, né? Muitas coisas que os próprios alunos trazem, muitas coisas que nos aproximam desse nosso percurso também, né, da nossa própria formação. Acho que eu vou também me apresentando aqui, agradecendo também esse momento, essa oportunidade, né? E complementando aí com a fala da Rosana. A gente já desenvolve essa prática há alguns anos, né? E realmente a gente tem conversado bastante o quanto é um desafio a transmissão da psicanálise, né? Especialmente num contexto assim universitário que tem vários atravessamentos. Também uma das questões que nós colocamos então e discutimos nesse capítulo é sobre a ampliação, né, do enquadre analítico, que tradicionalmente aí está sempre focado na questão de uma clínica, né, de consultório, e aí também com o nosso trabalho aqui na universidade, a gente vem identificando e trabalhando e vivendo isso, né, o quanto a psicanálise ela se amplia e pode ser colocada e sentida, né, e transmitida, né, em vários contextos. E um dos contextos, então, é realmente o serviço escola. Mas a gente então vai trazendo aí no capítulo esses desafios, né, relacionados a isso, a essa transmissão, como a gente organiza as supervisões, né, os desafios também em relação à diferença entre a formação em psicanálise e a formação acadêmica com a prática psicanalítica, né? Então esses são alguns dos aspectos que a gente vai refletindo no texto. Então, por exemplo, né, quando não nos chega um candidato a uma formação, nos chega um estagiário desejoso de fazer o seu estágio, geralmente é a sua primeira experimentação clínica, né, a primeira vez que ele vai ter um paciente, né, claro que ele vem buscando já a escolha anterior, né, ele vem buscando uma prática em psicanálise, mas ele vem apoiado principalmente pelas disciplinas que ele tem dentro do curso, né, de sustentação psicanalítica. Então, é uma primeira questão, né? Não nos busca um candidato, nos busca um aluno, né? Esse aluno, então, não também nos escolhe, né? Ele não sabe exatamente qual é a supervisora ou supervisor que vai estar com ele, né? No caso, no serviço escola somos nós duas, não tem um outro supervisor. Então, ele sabe, dentro da psicanálise, né? Então, ele sabe que ele vai ser ou estagiário da Michelle ou da Rosana, mas ele não faz essa escolha, né? Então, a gente vai, Uhum. depende de outras circunstâncias, como número de vagas, alunos que foram deixando o seu espaço, a disponibilidade da gente, a possibilidade de acolher esses alunos, né? Então, assim, a questão não está colocada, por exemplo, transferencialmente aí, né? Então, eu tenho uma identificação, vou escolher esse supervisor, como em alguns, né, percursos de formação acontece.
Então, ele é um estagiário que vai, né, encontrar com o seu supervisor dentro da perspectiva da psicanálise, mas já não se encontra com alguém de sua escolha. Então, como é que é isso? Como é que isso fica para esse estagiário, né? Diferente da perspectiva da formação. Ao mesmo tempo, ele vem muito desejoso, né? E geralmente são alunos que se empenham muito, né? Que gostam muito de estar ali. A gente faz supervisões grupais, que é uma outra questão, né? Porque a gente entende que essa ampliação do campo grupal, a possibilidade de ampliação por ser um campo grupal, é algo que enriquece as supervisões, né? Os alunos também aprendem muito, não só com a discussão do caso, mas com a própria vivência de supervisão, né, sendo no grupo. Então, a gente identifica ali algumas questões bastante importantes e por isso a gente se mantém. Isso é uma escolha do serviço, né? Não há uma conveniência no sentido de poder atender mais alunos, é uma forma que a gente compreende de que a supervisão se enriquece, né? Então, geralmente, né, há supervisões em grupo também nas formações, né? Mas a nossa escolha é dentro dessa perspectiva. Sempre há supervisões individuais, na medida da necessidade observada por nós ou pelos estagiários, mas a sistemática do trabalho é uma sistemática grupal, né? Então, assim, os aspectos de Uhum. transferência, os aspectos todos que são abordados, né, são compartilhados, né? Então, assim, a relação de confiança, né, a possibilidade, né, de estar fazendo as suas dialogadas, as suas narrativas, todas esses processos, né, são vividos em grupo, todo o tempo do estágio, né, do ano e meio. E um outro aspecto também que nós identificamos é que os alunos eles chegam muitas vezes sem estar num tratamento, né, pessoal, assim, seja uma análise, uma psicoterapia, né? E isso também é algo que nós entendemos que vai sendo suscitado, assim, né? Também diferente de uma questão de uma formação e também em algumas formações, né? Isso também não é uma obrigatoriedade, precisa partir de um desejo, né? Mas realmente o curso precisa de alguma forma, o estágio, produzir talvez isso, né? Esses incômodos que o aluno vai atrás, vai querer também se pensar num processo analítico, numa psicoterapia, enfim, né? Então, essa é uma outra questão que a gente tem conversado, que a gente discute no artigo, e que também isso que a Rosana vinha falando da supervisão em grupo, né? O quanto essa relação que vai se estabelecendo, né? Essa transferência ela vai se dando, né? Tanto com o supervisor como entre os colegas, assim, também passa aí, né? E aí a gente também vai se questionando sobre esse lugar, assim, supervisor e docente, né? Porque também, assim, quando eles já nos conhecem de um outro espaço, né? Já teve alguma disciplina conosco, ou é algum aluno de TCC, né? Isso também se atravessa de outra maneira. Assim como com os colegas, quando tem mais afinidade com algum colega que é no mesmo grupo de supervisão, isso também às vezes facilita ou dificulta, né? Então tem vários atravessamentos aí que muitas questões vão aparecendo na supervisão e isso sim vai impulsionando o desejo pelo tratamento pessoal, né? Então alguns chegam já em tratamento, outros vão fazendo isso ao longo do seu processo formativo e realmente a gente entende que quando isso acontece, o aluno estagiário aproveita melhor essa prática, essa experiência, né? Enfim, né, eu acho que são espaços assim que existem, né, em termos da própria difusão da psicanálise, da questão, né, do próprio Freud ter dito que não precisava se circunscrever, mas a universidade também era um espaço, mas acho que é um espaço que suscita muitas indagações, né, muitas questões. Os próprios pacientes não estão em análise, né, eles estão em psicoterapia, né, e eu acho que a gente também como todos nós sabemos, assim, vem se deparando com realidades muito difíceis em termos, né, do próprio funcionamento dos pacientes, e a gente, digamos, associado a isso, a gente, por ser um serviço escola, a gente atende ainda uma população que, além de limitações, de dificuldades, de sofrimentos psíquicos, a gente enfrenta muito uma realidade muito dura em termos de muitas situações de privação, né, de vulnerabilidade. Então, essas questões também são questões que se colocam, né, para que a gente tenha muitos desafios e como lidar
né? E como que a psicanálise se vê diante disso, né? A gente agora, né, encerrou um outro capítulo que a gente escreveu junto com um grupo de estagiários sobre clínica ampliada, né? Então, o quanto isso também é algo que entra, né, nos espaços de supervisão e a gente vai acolhendo as questões de uma forma também mais ampliada, porque as realidades são colocadas, né, com questionamentos e situações, né, que são, né, demandantes desse tipo de, de necessidade e de atendimento a essas necessidades, né? Então, são Uhum. várias situações assim e questões que vão se colocando. Eu tinha pensado em mais uma coisa aqui para falar que não sei se alguém quer colocar alguma coisa, fiquem bem à vontade, assim, porque a gente vai falando e daqui a pouco se empolga, mas eu acho que sim. Perguntando, É, mas talvez nessa linha que a Rosana vem trazendo, esses aspectos que vão sendo suscitados na supervisão e que vai desacomodando de alguma forma esses alunos, esses estagiários, né? Também a gente vai devolvendo isso através de um parecer avaliativo. Então, esse é um é. outro desafio, assim, né? Nesse lugar de supervisor e docente, né? Ao mesmo tempo, estão me escutando? Sim, sim, estamos escutando. Sim? Ah, é porque aqui está meio parado. Porque ao mesmo tempo, congelou as imagens. Ao mesmo tempo que a gente, então, tem toda essa relação de transferência, né? Mas nós também estamos num lugar de trazer um parecer e trazer uma avaliação para esses alunos, né? E devolvendo, de alguma forma, esses aspectos de um jeito bem sistemático, descritivo, né, que envolve toda a equipe nessa avaliação. Então, também tem essa questão aí que se diferencia, né, quando a gente fala numa formação que transmite aí a psicanálise, né? Uma outra questão também que a gente levantou no artigo foi a questão da finalização dos atendimentos, né? Porque os estagiários têm um tempo limitado de atendimento, né? Coisa que não é comum, né? Num atendimento habitual. Então, isso é uma questão. E aí, quando esse atendimento finaliza, seja pelo prazo que o estagiário tem de 1 ano e meio, né, o quanto se discute também a situação de passagem, né, como é que se finaliza esse atendimento e se faz essa passagem, né, quais são as questões ali que têm que ser realmente encerradas, mesmo que o sujeito siga em atendimento, né, então, assim, para que haja um processo tanto para o estagiário, né, estagiário terapeuta, quanto para o paciente, né, desse processo de finalização. E realmente, assim, o quanto isso é importante de ser feito, é importante de ser observado, é importante de ser, né, analisado no sentido de que, bom, ali existe um término, né, ali existe o encerramento de um atendimento, o encerramento de um tratamento, né. Então, são questões que precisam ser trabalhadas com os estagiários, né, para que eles também possam trabalhar com os seus pacientes. Então, que é um elemento bastante frequente, né, nas clínicas escola, e que se coloca e se atravessa, né, onde habitualmente a gente não tem isso, né, os tratamentos são com uma durabilidade, enfim, né, que não está prevista ao prazo de, né, os pacientes podem continuar conosco no serviço, né, existe inclusive, né, uma relação transferencial dos pacientes com o serviço, mas efetivamente aquela relação ali colocada com aquele estagiário, ela se encerra, né, então isso também é algo que a gente vai olhando e vai vendo e vai identificando quantas questões estão ali colocadas e postas e que precisam, né, fundamentalmente de um olhar, de uma atenção, de um trabalho, de um entendimento do que está ali colocado, né? Sou pena de que, bom, fiquem coisas ali simplesmente sem que a gente esteja atento a elas, né? Que mais? Que mais aparece aí? Talvez falando um pouquinho mais da própria sistemática do serviço, né? Não sei se a gente já comentou aqui, mas acho que vale colocar que nesse grupo de supervisão tem estagiários de diferentes semestres, porque eles ficam 1 ano e meio conosco, né? Então, nesse grupo tem estagiários do primeiro semestre, do segundo e do terceiro. E isso também é algo muito interessante, assim, porque eles vão trocando, né? Então, um já viveu uma experiência de primeiro semestre,
o outro está saindo, o outro vai chegar lá, então as angústias que estão suscitando num vão ser as angústias, talvez, do colega amanhã, né, que vai estar vivendo no semestre seguinte. Então, também essa troca, assim, é muito interessante, né? Mas realmente é muito desafiador esse trabalho, né? Porque eles às vezes até colocam, né? Quando eles estão num outro momento, aí entra um estagiário que começa do zero, digamos assim, né? Começa esse processo e daí tem que se trabalhar tudo de novo. E é isso, né? A cada semestre a gente está ali trabalhando, assim, trazendo questões muito semelhantes, mas de uma forma diferente, porque o grupo se recompõe, né? Então é muito interessante. Assim, a gente brinca que não tem tédio no serviço, né? Sempre tem aí muitas surpresas, muitos desafios, muitas novidades, né? Porque o grupo está sempre em movimento e isso é bem importante, né? Até pensando na questão da transmissão, né? Da psicanálise, assim. É um grupo muito vivo a cada semestre. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente também pensa, assim, né, e que acho que é interessante isso, né, que tu está falando, que é quase uma questão fraterna, né, que se coloca, assim, né, porque há quem esteja chegando, há quem esteja ali um pouco de tempo, por exemplo, tenho agora no meu grupo quem está em extensão, então eu tenho gente que está chegando, gente que está há um ano, gente que está um ano e meio e gente que está em direção ao segundo ano, né? Então, assim, o quanto eles também, na medida em que compõem o grupo, acabam estabelecendo uma relação de troca, de ajuda, né? Quase que como uma acolhida ao irmão mais novo que está chegando, assim, né? Quando as coisas estão bem no grupo, isso acontece de uma maneira muito interessante, assim, né? Nem sempre é assim, né? Eu tenho um grupo que está funcionando assim, mas já vivi outros momentos em que não, assim. Mas é interessante de também poder vê-los, né? Se sentindo mais autorizados a poder contribuir, a poder trazer aportes para a dialogada do colega, né? A poder se sentir nesse lugar de um irmão um pouco mais velho, né? De ir se sentindo mais autorizado a trazer as contribuições. Mas acho que sim, no lugar da supervisão é muito desafiador pelas diferentes, né, formas como um e outro vem se colocando em função do seu processo, né, ser mais inicial ou mais adiantado, assim. No seu momento, né? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que tem coisas também que a gente lançou assim, né, éticas que a gente tem se questionado muito em termos do próprio processo de formação aí dentro das universidades, assim, né? A gente não chegou a se aprofundar nisso, mas eu acho que na medida em que a gente trabalha com as questões da psicanálise, né? De poder também pensar o que tem nos chegado como alunos, como é que tem sido feita a formação, porque tem uma questão muito do imediatismo, né, dos alunos às vezes diferente de muitos que a gente tem podido acompanhar, serem aqueles que querem as coisas imediatas, que acham que, porque fazem também um percurso dessa ordem, se acham muito autorizados a se intitularem já psicanalistas, quando saem da faculdade de psicologia, né, se autorizando a sair dando supervisão. Acho que isso é uma angústia que a gente tem, né, porque a gente tem experimentado esse tipo de vivência também, assim. Né? Então, né, numa Uhum. universidade onde tem muitos alunos, a gente acaba vivenciando essas experiências assim também. E a gente fica muito preocupada, é um comprometimento que a gente tenta ao máximo, né, assim, ter com os alunos para que isso não aconteça, mas são realidades com as quais a gente se depara, assim, né? Então, alunos que Sim. às vezes transgridem de uma forma que, né, a gente Sim. sabe que não é só na psicologia, nem só na nossa universidade, mas é algo que tem nos preocupado muito, assim, né? Então, enfim, são temas que também, né, entram em supervisão, que a gente discute, enfim, que a gente fala, né, do tipo de prejuízo, do tipo de relação, né, perversa que se estabelece quando alguém, né, se coloca dessa forma, assim, sem ter um preparo, sem ter, enfim, um percurso mais robusto feito, né? Então, acho que essas coisas também são tema de seminário, tema de discussão, né?
Enfim, são preocupações que a gente tem tido, acho que transcendem a própria supervisão, assim, acho que são temas do próprio colegiado, enfim, né, uma questão mais da própria universidade, assim. E agora Enfim, que tu colocasse, Rosana, sobre a supervisão, né? Agora que tu colocasse sobre a supervisão ocorre dentro os seminários teóricos ocorrem dentro da supervisão, né? Então, a gente combina também com os estagiários, né? Alguns textos, que tem relação também com os casos, né? E aí se organiza um cronograma dentro da própria supervisão. Até porque nos permite, assim, né? São grupos em torno de 4 a 5 estagiários, e a gente fica em torno de 4 horas com cada grupo, né? De 4 a 5 estagiários. Então dá tempo, assim, de a gente poder discutir os casos, discutir um texto, né? Ou às vezes é uma semana parar, não discutir o caso, só discutir o texto, né? Então hoje ainda numa supervisão é interessante porque os alunos vão se dando conta, e isso a gente também discute no texto, a importância da experiência. Porque no momento do estágio é que eles vão integrando as coisas e algumas fichas vão caindo, né? E eles vão lendo os textos de uma outra forma. E aí eles também vão se sentindo, pela relação que se estabelece, à vontade, né? Quando isso acontece, né? Em geral, a gente consegue se aproximar dos alunos e eles também vão perguntando aquelas dúvidas assim que parecem bobas, né? Mas que são dúvidas super importantes. Hoje, por exemplo, na supervisão, uma disse: Olha, eu sei que pode parecer bobagem, mas o que significa a fragilidade do ego? E aí a gente ficou falando muito tempo sobre o ego, sobre como se constitui o ego, enfim, né? Então, são questões que eles vão vendo, e a partir das perguntas também que eles vão fazendo, a gente vai se dando conta que eles estão conseguindo captar, digamos assim, né? A gente está conseguindo transmitir o que significa, né? A questão subjetiva, a questão do inconsciente, o que tem por trás dos comportamentos, né? Então, isso é muito gratificante também quando a gente consegue acompanhar, né, esse processo. E a gente acompanha aí nesse 1 ano e meio esses insights, essas descobertas dos alunos, né? uhum. As mudanças que vão acontecendo com eles, né? Legal, Uhum. Rosana, Michele, obrigado pela fala de vocês até aqui. Acho que vale a pena agora a gente tentar levantar algumas questões, né? Em primeiro lugar, parabéns pelo texto, pela exposição de vocês. É uma atitude bastante corajosa, né? A gente poder estar em serviços de clínica e escola, em universidades. É um trabalho desafiador, por vários motivos. Eu, inclusive, tenho experiência pessoal com isso, né? Eu já fui professor e supervisor universitário em faculdade de psicologia, como supervisor e professor de psicanálise, né? No meu caso, tinha a opção de psicanálise, acho que psicologia comportamental, e aí na parte de psicanálise era eu e mais um outro professor também, e a pessoa não tinha dentro da universidade o direito de escolha, né? Acabava sendo um sorteio, né? Ou algo assim. Eu vejo essa questão da psicanálise nas universidades é bastante complexa, né? Do que a gente está falando aí de ensino da psicanálise, transmissão da psicanálise e formação do psicanalista, né? Então, eu entendo que essa situação de alguém ser supervisionado dentro de uma abordagem psicanalítica, ser um estudante, né, que por vezes nem tem uma transferência propriamente com a psicanálise estabelecida, é algo às vezes ou muito frágil, ou muito imaginário, muito idealizado. Às vezes o aluno ele vem bastante amedrontado, inclusive, para a supervisão, com medo de ser julgado, de ser reprovado, pelo menos na minha experiência, né? E justamente porque, por vezes, você dá aula para esse aluno em algum momento da graduação e você atribuía notas, fazia provas, avaliações em grupo, e depois você passa a estar, no lugar do supervisor, né?
E aí, você se depara, então, com esses alunos que estão, muitas vezes, nem estão certos de que vão clinicar. Tem gente que quer RH, tem gente que está fazendo a faculdade e não sabe por quê, tem gente que nunca fez análise na vida, tem gente que faz uma terapia, X, que não é psicanalítica e está ali, né? E como lidar com toda essa diversidade, né? Tem a questão das transferências, tem a transferência com a instituição, tem a transferência com o professor, com a psicanálise, tem a avaliação de estágio concreta, porque você precisa ou atribuir uma nota ou simplesmente dizer se ele foi aprovado ou não. E aí fica a questão, né? O que que reprovaria ou aprovaria alguém num estágio clínico de psicanálise numa universidade, tendo em vista que ele não estaria contemplando o tripé necessariamente da formação, né, psicanalítica, então passa a ser um outro tipo de dispositivo, né, talvez ele está podendo saborear um tanto de uma reflexão psicanalítica, de uma perspectiva de entendimento psicanalítico do sofrimento humano e de que forma ele estaria apto ou não a exercer algum tipo de manobra clínica, por exemplo, né? Então, e também tem a transferência dos pacientes com a instituição, que não, muitas vezes, a maioria das vezes eu diria que talvez nem saibam o que é psicanálise ou quem foi Freud, eles simplesmente estão procurando um acolhimento, uma ajuda, por vezes encaminhados até por instituições de saúde, por abrigos, né, ou diversos tipos de instituições, né? Às vezes eles ficam muito tempo em fila de espera, inclusive, não sei se é o caso do trabalho de vocês, mas no meu caso, às vezes tinha paciente que ficava 2 anos numa fila de espera, e aí a demanda ela já se atualizou, já se esvaneceu, já cansou, e tem uma série de fatores aí que também dificultam o atendimento, né? Então, assim, basicamente, o que eu entendo como sendo um desafio para nós, né, como supervisores clínicos de estágio, né, na universidade, é a gente poder convidar, de alguma maneira, através de uma posição hospitaleira, convidar esses alunos a sentirem um tanto do espírito da psicanálise. Ou seja, sem a pretensão, né, de que eles alcancem objetivos, de que eles compreendam a teoria, de que eles tenham manejos clínicos impecáveis, ou seja, de que, de alguma maneira, eles se sintam suficientemente confortáveis para poderem escutar os pacientes, né, que eu acho que é a base de tudo, e, quiçá, através da intuição ou da sensibilidade que alguns têm mais do que outros, por diversos motivos, né? Ou porque fazem análise, ou simplesmente também não é garantia, né, que faça análise, que vá desenvolver isso, mas tem pessoas que muitas vezes têm uma certa sensibilidade mais aguçada que outros, não que as pessoas que não têm não possam desenvolver isso, não estou falando que seja algo inamovível, mas tem pessoas que têm uma sobrecarga de sofrimento, né, de repetição, que tendem a ter menos permeabilidade à escuta do que outras e, consequentemente, vão deixar de produzir ou desenvolver algum tipo de intervenção clínica que possa ter alguma eficiência, né? Então, eu vejo tudo isso como um campo complexo, assim como psicanálise em hospital é um campo complexo, porque você tem que, às vezes, diagnosticar, avaliar, dizer se passou, se não passou. Tem uma questão de autoridade aí colocada, né? E a gente sabe que faltam elementos, muitas vezes, de composição do tripé psicanalítico, né?
para constituir propriamente o núcleo de uma formação. Então, pode ser o início de uma formação psicanalítica? Pode, porque é o primeiro contato de alguém com o trabalho clínico da psicanálise, mesmo que seja através de conversas com o supervisor, de ideias, de leituras, mas é sim uma primeira experiência. E o que eu percebo é que é fundamental a gente dar uma certa, um acolhimento, uma soltura para a pessoa poder não ficar se sentindo vigiada, né? Digamos assim, para a gente tentar reduzir aquele efeito de autoridade que a universidade inevitavelmente nos põe, porque a gente precisa efetivamente ter algum critério de avaliação. Então, enfim, a grosso modo, eu sei que eu falei de muita coisa, é um tema bastante complexo, né? É um lugar difícil, né? Mas é necessário, a gente precisa de pessoas que ocupem, né? Esses lugares, mas é um assunto que está longe de se esgotar. Então, eu devolvo a bola para vocês, não sei se vocês teriam algum comentário aí a fazer. Eu fiquei instigada assim com o que tu falasse, porque eu acho que tu dissesse uma coisa, tocasse num ponto que a mim me afeta muito, assim, porque, por exemplo, essa questão da escuta dos alunos, da possibilidade de acolhê-los de uma forma, né, hospitaleira, isso me diz muito, porque às vezes eu vejo, por exemplo, como os alunos chegam endurecidos da própria universidade, não que não sejamos e não estejamos na universidade, mas eu vejo eles com os conceitos muito enrijecidos, muito duros, quase que como também uma ideia de aplicabilidade daqueles conceitos, né? Agora, como é que eu aplico? Me diz onde é que eu, eu brinco com eles, eu digo, me diz onde é que é a tomada que eu vou colocar ali o aparato psicanalítico na tomada, né? Vou aplicá-los. E acho que esse processo de desmanche, né, dessa coisa mais dura, mais embrutecida, né, mais assim, tradicional, ou sei lá como é que eles chamam, às vezes é um termo que eu não gosto, assim, e aí eu volto a Freud com eles, eu digo, leiam aqui, vamos ver onde é que está isso escrito, quem foi que disse dessa dureza toda, vamos lá, gente, vamos. E isso eu acho que é um trabalho importante, realmente, da gente fazer, né, de poder sensibilizá-lo para isso que é a psicanálise, né? E não essa coisa dura, endurecida, cheia de regras, cheia de coisas policialescas que às vezes eles veem, né? Ah, mas e se eu posso? Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Então, assim, parece que eles estão tão apavorados, como tu mesmo dissesse, assim, que eu acho que essa retirada, né, desses preconceitos, né, eu acho que é um movimento bem importante, assim, né? De podê-los, né, tá desvestindo eles desse tipo de armadura para poderem realmente ir vivendo, né, de uma outra forma essa relação, essa aproximação, né, com a teoria, com as pessoas, com, enfim, né, com a psicanálise e tudo que vem junto. Enfim, tu apareceu aí na tela grande para mim. Bem importante isso e também o que vocês foram falando foi me fazendo pensar no que a gente também conversa, né, Rosana, sobre o depois, assim, porque também eles vão, né, nessa dureza, né, chegam desse jeito, ah, e de alguma forma, assim, conseguem compreender, outros nem tanto, né, e aí como é que fica também essa formação quando se formam, né, no curso, e que a gente sabe que na nossa área, na nossa formação, é necessário uma formação continuada, né? Assim, seguir estudando, seguir se tratando, seguir fazendo supervisão, né? E isso a gente também trabalha muito com os alunos, coloca muito a importância do tripé e disso seguir depois, porque de alguma forma, enquanto eles estão no estágio, na formação, tem, tem assim o supervisor que de alguma forma tem ali um lugar que cuida, que olha, que reforça, mas e depois, né? Então essas são as reflexões que a gente foi deixando para o final também do nosso capítulo, né? Sobre como é que se dá as supervisões depois, assim, quantas vezes é isso, né? Se forma e já se autoriza a ser supervisor, ou então se reúne um grupo de alunos para fazer uma autossupervisão sem necessariamente ter um supervisor mais experiente, né? Que a gente sabe também que isso a importância disso, né? Não necessariamente alguém que saiba mais, mas que tem uma outra experiência, uma outra vivência, né? E que às vezes parece que isso fica batido, né? Ou mesmo assim a questão
supervisões em grupo fora de uma instituição, pensando na questão ética também em relação aos pacientes, né? Então, são questionamentos que a gente foi se fazendo, né? E é agradecer também essa oportunidade de escrever esse artigo, porque nos fez também ir além, ir pensando, se debruçar sobre a nossa prática, né? E poder fazer aí novas reflexões que ficam aí o gostinho de escrever mais, né? E seguir sempre estudando e pesquisando aí, né? Então, acho que é isso que eu também fui pensando a partir dessas nossas últimas falas aí. Acho que sim. Sim, eu fico pensando, né, muitas vezes eles estão preocupados com o que Freud, Lacan, o Winnicott fariam, né, numa espécie de reprodução mimética, né, do que um psicanalista, do que seria esperado, né, de uma atitude psicanalítica. Então, é muito importante, né, isso que vocês comentaram, que eu tinha falado também, sobre o superego de formação, do quanto isso vai sendo sedimentado desde muito cedo, às vezes não porque a gente quer, mas pelos nossos próprios vícios da nossa própria formação, né, que é por vezes sintomática também, a transmissão e o ensino da psicanálise, né? Eu faço essa crítica aqui no canal e me incluo nisso, né? Do quanto existem formas de transmissão e ensino da psicanálise que são mais emancipatórias e outras que são mais pautadas na obediência, né? Ou na servidão voluntária, né? A uma figura de autoridade. E o quanto é muito difícil depois, a gente tem que remar muito, às vezes, para quebrar esse superego de formação que vai se sedimentando dentro de nós, né? Então, eu fico pensando o quanto é importante a gente poder desenvolver espaço para o aluno ter o seu estilo de trabalho, para ele se sentir à vontade de operar algum tipo de saber que é sobretudo dele, mas que obviamente pode e deve ser construído junto com o supervisor ou na análise dele, se tiver, né, com os estudos teóricos, para que esse saber vá se sofisticando cada vez mais, né? Mas é importante que o aluno, no meu entender, ele possa se sentir autorizado a exercer um trabalho. Senão ele vai ficar numa espécie de corda bamba, assim, ele vai como se ele tivesse uma navalha no pescoço o tempo todo, tipo assim, se eu pisar fora, né, eu tô ferrado. E no fundo, toda a nossa experiência é uma experiência humana, uma experiência emocional, e há uma grande polêmica sobre o que é a psicanálise, como exercemos a psicanálise, o que que é um erro psicanalítico, às vezes para um lacaniano uma coisa é bem acertada e para um winnicottiano aquilo seria um erro grotesco, né? Então existe todo um campo de discussão, né, dentro da psicanálise sobre o que é, afinal de contas, a psicanálise. E existe, na verdade, uma pluralidade aí de condições, né? Então, realmente é um espaço, né, que precisa aí de coragem, de uma certa posição assim aventuresca, mas que é muito necessária, né? Porque a gente está falando do futuro do clínico, né? E se o clínico tiver atravessado, a clínica dele, consequentemente, as pessoas vão sofrer também ou não vão estar sendo ajudadas o quanto poderiam ser, né? Então, é um trabalho muito sério, né? Exato. Uhum. Isso aí. Eu acho que essa preocupação, assim, né, que com seriedade, né, com o encaminhamento, né, da finalização desse primeiro passo, né, digamos assim, a gente finaliza com eles a graduação, né, e de que jeito, de que forma, de que modo essa finalização se dá, assim, né, eu acho que é um pouco isso que a Michelle traz, né, essa preocupação com isso que a gente vai assistindo em termos de algumas situações graves, né, mas evidentemente que eu acho que o estilo, né, essas questões todas que tu trazes são fundamentais, assim, né, e a gente procura que eles realmente possam assumir isso, né, deles, eles são os terapeutas, eles estão ali, eles estão, né,
atendendo aqueles pacientes. Então, realmente, né, poder se dar conta de que cada um tem um jeito, de que cada um vai fazer, né, esses movimentos dentro desse seu estilo, né? E isso é uma coisa que é muito surpreendente, na maioria das vezes, para eles, assim, se darem conta de que realmente, né, eles são os terapeutas, eles terão um jeito, né, enfim, né, às vezes eu falo as coisas, por exemplo, eles dizem, ah, mas aí eu tenho que dizer que nem tu, não, não, isso é só eu dizendo, eu diria assim, né, que parece o óbvio, mas que realmente, para eles é importante de ser dito. Mas acho que é isso, assim, né? Acho que foi realmente uma alegria muito grande poder, né, se dar o tempo de escrever, de pensar essas coisas, de, enfim, né, tá podendo refletir sobre essa prática e pensando sobre o que a gente pode estar contribuindo, né, nesse caminho que eu imagino que se inaugure aí, né, e que realmente tenha que seguir muito mais adiante. Uhum. Sim, e também me lembrei agora a questão da supervisão em grupo, né? Porque muitas vezes, se a pessoa já é um tanto perseguida ou está perseguida, ela vai expor o caso dela e tem medo do julgamento dos colegas, também, e a gente sabe que isso acontece. Uhum. E, por outro lado, a prática de supervisão em grupo, não sei se vocês concordariam, estou tocando uma questão meio tabu, mas ela é comum nos serviços de clínica escola das universidades de faculdades de psicologia por uma questão, no meu entender, econômica, né? Porque não há uma equipe, de docentes ou de supervisores suficientes para fazer supervisão individual dos casos, né? Então, muitas vezes os casos até são atendidos em dupla, né, por conta também desse critério econômico, ao passo que quando a pessoa se forma em psicologia e vai fazer formação num instituto de psicanálise ou vai procurar um supervisor individual, na maioria das vezes não há mais essa supervisão em grupo. Bom, no caso de ser um individual, obviamente que não há, mas na questão das instituições psicanalíticas é pouco oferecido, né, também essa Uhum. questão da supervisão em grupo, né? Então, fica um pouco também esse desafio, né, de pensar a psicanálise, que originalmente é algo individual, né, porém sendo atendido em dupla e com supervisão feita em grupo, né? Uhum. Enquanto toda essa complexidade das transferências entre os alunos com a instituição, os alunos com o professor, a relação do paciente com todos eles, né? A gente sabe que o supervisor é o responsável pelo caso, inclusive legal, né? Uhum. Então, já aconteceu, por exemplo, do aluno falar: ah, o meu supervisor disse isso ou aquilo, né? Um tanto como assim, olha, não sou eu que estou Nossa, dizendo, ele é o responsável, né? Ou algo nesse sentido, né? lavo minha mão, ó. Lava a minha mão, é ele que falou, né? Então, enfim, só coloquei mais um elemento aí que me ocorreu que eu acho importante, né? Isso. Não, acho que sim. Eu acho que tem essa questão do tempo, assim, né? A gente tem vivido uma experiência interessante, assim, porque a gente tem tempo, assim, como a Michelle disse, a gente passa 4 horas com o grupo, né? Então, até daria para fazer uma supervisão individual, dependendo, obviamente, do número que a gente tem, mas a opção tem sido em grupo. Mas eu acho que isso não impede que existam todas essas questões que tu traz, assim, né? Da transferência, enfim, das múltiplas transferências que estão ali colocadas, né? Mas eu, inclusive, vivi uma experiência de dividir o grupo em dois tempos. Eu tinha um grupo e aí depois vinha o outro grupo, né? E do grupo pedir para ficar junto, enfim, né? De entender que o processo coletivo do grupo inteiro era uma experiência que eles, né, gostavam mais, enfim. Mas, nossa, são sempre coisas que a gente está se perguntando e se questionando e identificando se realmente é o jeito melhor, é o jeito que acolhe aquilo que está
aparecendo naquele momento. Então, são essas coisas. Não termina, né? O assunto não se esgota, como tu mesmo dissesse. Uhum. A gente vai sempre pensando coisas novas. É, Tem um momento que a gente faz as pode perguntas individual, que é no momento da avaliação. No momento da avaliação, a gente tem um momento com eles individual, né? E claro, sempre que necessário também. Mas realmente essa tem sido a sistemática utilizada no PAS. E como a Rosana colocou, os alunos, eles gostam muito, né? Se sentem bem isso, um também acolhendo o outro. Não tem, em geral, não aparece esse aspecto de não querer se colocar, né? Claro, às vezes acontece, a gente trabalha, mas eles se sentem ainda muito mais ganhando, escutando o caso do outro, né? E compartilhando as experiências, assim. sim. É, eu entendo assim que diante de toda essa complexidade, muitas vezes a melhor atitude é simplesmente continuar indo, andando em frente, né? Continuar caminhando, né? Porque se a gente parar para pensar, né, em todas as variáveis, a gente não trabalha também. É um pouco como você dirigir, né? Se você vai pensar que pode alguém passar de bicicleta e você atropelar, um carrinho de bebê, não sei o quê, o pneu pode furar, tempestade de granizo, o carro pode quebrar no meio da rodovia. Se você for pensar em todas as variáveis, você não trabalha, Não né? dirige. Não dirige. Não dirige mesmo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu só estou trazendo mais aspectos, né, para a gente poder simplesmente, talvez, chegar em, conjuntamente a essa conclusão, né? A gente lida com o que tem e faz o que pode, né? Sim. Aí, é Aí. verdade. Muito bem, então, ficamos por aqui hoje. Acho que sim, ficamos bem por aqui. Te agradece a oportunidade de poder estar aqui, de poder estar conversando, de poder trazer um pouco as nossas ideias, das nossas questões. Legal, Obrigada. então, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito rico. Foi a primeira oportunidade que eu tive aqui no canal, mas também acho que uma das poucas oportunidades que eu tive aí de discutir esse tema, né? Porque não são todos os psicanalistas que têm essa oportunidade de estarem nesse serviço. E é uma questão crucial porque diz respeito a um aspecto germinal da possível formação do psicanalista. Então, do mesmo jeito que os psicanalistas estão preocupados com a tenra infância, os traumas, a relação mãe-bebê, a gente precisa cuidar também desses alunos que estão num processo, né, de formação e precisam desse acolhimento, dessa atenção, né? Uhum, tá certo. Uhum. É uma Bem, ótima ideia. Processo germinal, gostei. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixem seu like, compartilhem. E quem tiver interesse em adquirir o livro, podem entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que eu acredito que em breve nós já vamos ter o link do Amazon disponível também, eu posso passar para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todas pela presença. Valeu, pessoal, pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.